previsão e tomada de decisão. Agora, tudo isso que nós estamos falando é novo? Mais uma vez eu repito para vocês. Quem criou a inteligência artificial é da época de 1950. Então imagina como isso já se evoluiu. Nós estamos falando até o ChatGPT de 70 anos de história. Então olha o nível que essa tecnologia chegou após 70 anos de estudo. Levaram 70 anos para disponibilizar essa tecnologia para a população. Por que isso levou tanto tempo? Porque a tecnologia demorou para ser descoberta? Não. Ela já existia, ela foi criada por Alan Turing em 1950. Por quê? Porque a gente precisava inserir dados nessa tecnologia. Não existe tecnologia de informática que funcione sem dados. Tudo se inicia na informática através da inserção de dados em algum tipo de aplicação. Só, o que são dados? Tudo que existe na internet é informação dela. Então, os sites que você visita, as coisas que você fala que gosta, os likes que você dá, as curtidas que você dá, as curtidas que você não dá, tudo isso é dado. E aí nós temos uma lógica dentro do direito que diz, dentro do direito digital que diz, se você não está pagando pelo serviço, a mercadoria é você. Então imagine, por que você utiliza o Instagram pelo menos 8, 9 horas do seu dia, eu acho, e você não paga nada por aquilo? Atrás daquilo tem uma engenhosidade gigantesca. Nós temos desenvolvedores de sistemas caríssimos, nós temos servidores funcionando que são caríssimos. Por que uma empresa desse tamanho, como a Meta, ela liberaria redes sociais igual o Facebook, posteriormente igual o Instagram, sem te cobrar R$1? É a mercadoria do você. Os seus hábitos de consumo dentro do Instagram é que interessa ao Instagram. Então, o primeiro pilar da inteligência artificial são dados. E aí vocês podem ver que todas essas tecnologias de inteligência artificial saíram hoje, ChatGPT, Manus, Cloud, Copilot, Meta AI, todas elas começaram gratuitas. Todas elas têm uma função gratuita. Por quê? Para que vocês insiram dados. Isso foi durante um bom tempo. Até que então eles falaram, opa, agora eu tenho um plano. Custa $29,90 por mês. Você agora pode utilizar com mais de 10 mil tokens. O que posso dizer isso? Viciado já pelo gratuito. Contratamos eles e inserimos mais dados. E ela começou a aprender como cada região do país funciona. Imagine quantas pessoas hoje estão perguntando para o ChatGPT, por favor, elabore uma contestação para mim. Caso é esse. Desde a Índia até aqui, desde a Ásia, desde onde você quiser, as pessoas estão diariamente inserindo dados nessas plataformas de inteligência artificial. E nós temos tecnologias de todos os países, tá certo? O segundo pilar que nós temos são os algoritmos. Palavras que entram na roda, algoritmo. Se você perguntar para 90% das pessoas que falaram algoritmo, elas não sabem o que é algoritmo. Por óbvio que é um curso de direito, eu não vou te falar tecnicamente o que é algoritmo, eu vou simplificar para você. Algoritmo é a receita do bolo. Você entende? É o procedimento que a máquina vai atuar para poder fazer a análise daqueles dados que você colocou. Então, me perdoem aqueles que fizeram algum curso de TI ou alguma coisa, que explicam o algoritmo de uma outra forma, mas eu simplifico isso falando que o algoritmo, evidentemente, é a receita do bolo, é o procedimento que a IA vai adotar. Então, é aquela máquina, é o xadrez que a máquina está adotando para poder atuar com aqueles dados que foram inseridos. E o terceiro pilar são os modelos. O modelo que está em voga hoje é o modelo generativo. O que isso quer dizer? É um modelo que capta dados, concatena ideias e produz um terceiro documento, uma terceira saída daquilo que foi inserido. Então ele gera conteúdo, ele gera alguma coisa, por isso que nós vamos falar de modelos generativos. Só que nós temos vários modelos de inteligência artificial. Nós temos aqueles que, ao invés de gerar, eles simplesmente fazem um catálogo de dados. São aqueles que trabalham com uma grande massa de dados que são inseridos e eles conseguem filtrar aqueles dados de uma forma mais simples para as pessoas que vão ter acesso àquilo. Imagine vocês aqui. Eu advogo com uma empresa aqui em Goiânia,
que é um grupo de concessionários. Esse grupo de concessionários, eles são a segunda rede de concessionários do Brasil. Eles têm mais de 50 e poucas unidades no país. Imagine vocês como seria complicado nós fazermos planilhas de vendas diárias de tudo isso para todas as redes. O que o departamento de TI fez? Criou um algoritmo que, através de inteligência artificial, faz a captação desses dados, cataloga tudo e apresenta para o gerente comercial um quadro em tempo real, com BI, com tudo aquilo exposto. Então, esse é um novo modo, um outro modelo de inteligência artificial. E aí, pessoal, o que a gente precisa entender que, fora do direito, existem várias formas de inteligência artificial. A primeira eu já falei para vocês, que são as compras online. Cada um de vocês tem um perfil na rede. Não estou falando do seu Instagram, do seu Tinder, tá? Estou falando que cada terminal que você acessa é um perfil na rede. E esse perfil ele não tem nome, ele simplesmente é catalogado assim. As pessoas, esse grupo de pessoas são as pessoas de 15 a 25 anos. Esse grupo de pessoas são as pessoas de 30 a 40 anos. E aí está lá o seu terminal, é o seu IP lá dentro da rede, e fica lá catalogado. E aí, o que as empresas fazem, né? Você começa agora no final do ano a pesquisar o seu Réveillon em Trancoso. E aí você começa a andar no Instagram e começa a curtir várias fotos pousadas em Trancoso, Neymar em Trancoso, Virgínia em Trancoso, e vai curtindo. Passam 2 dias, começam a chegar anúncios para você de todo lugar. Você é bombardeado com compre um pacote da CVC, R$ 9,90 por mês, em 42 vezes, e você passará o Réveillon em Trancoso. Veja, por que isso aconteceu? Não é porque eu, Antônio, que sou uma etiqueta dentro dessa operação. Seria muito ruim isso. Primeiro que não pode, tá? Pela legislação da Lei Geral de Responsabilidade, seja brasileira ou europeia, as pessoas não podem ser identificadas nesses tipos de captação de dados. Mas vamos supor que poderia. Seria muito difícil eu catalogar o seu nome, o seu nome, o seu nome, o seu nome. Porque isso não é interessante, não é você individual que me interessa. O que me interessa é o comportamento do grupo de consumidores. Por quê? Eu pego essa lista, vendo uma funcionalidade para uma empresa anunciar um produto e vai diretamente para as pessoas que têm interesse. Conversão praticamente 100%, porque só vai ser ofertado para as pessoas que realmente têm interesse naquele tipo de produto. Imaginem vocês, novela das 9 há 15 anos atrás. Novela que tinha um alto índice de volta, né? E você poderia pagar lá em torno de R$ 1 milhão e meio de reais por 10 segundos dela. No escritório nós vamos jogar o grupo já ligando, né? Acho que 10 segundos hoje está em torno aí de 500 a 600 mil reais, dependendo do horário. Quem sabe? Dependendo do horário. Mas enfim, o comercial era posto com a semelhança com o tipo de programa que estava sendo passado. Por quê? Eu pegar os clientes que têm interesse. Então, a novela das 9, vamos supor que sejam as pessoas casadas, as pessoas que já têm filhos, as pessoas que gostam de ficar mais em casa. Então, o tipo de produto que eu devo colocar lá? Sei lá, produtos para casa, produtos para família, essas coisas. Mas qual a assertividade que você tinha de que as pessoas estariam obrigadas na frente da televisão vendo isso? Nenhum. A televisão às vezes fica ligada, eu particularmente deixo ligado e vou fazer um monte de coisa e nem sempre está passando naquela televisão. Com o celular, isso não é verdade. Porque você está com a cara no celular. E eles sabem até quantos segundos você levou para rolar de uma página a outra. Porque isso mostra interesse. Se você para mais tempo em um vídeo, você tem mais interesse dele. Se você para menos tempo nesse vídeo, você tem menos interesse dele. Isso é passado direto. Então, os módulos de inteligência artificial voltados para compras online, eles já são efetivados com grande eficiência. Hoje o Google ganha mais dinheiro com venda de anúncios lá na pesquisa deles do que qualquer outra coisa que vocês imaginarem. Tá certo? O Instagram também tem muito para patrocinar, a gente fala outras coisas. Inteligências artificiais na parte de saúde, pessoal. Então, fique bem que ainda com o Apple Watch no braço. Mas tomem cuidado, aquilo fiscaliza até o seu sono. Tá? Eles hoje já têm uma capacidade
de tentar interpretar o seu sono para saber se ele é de qualidade ou não. Por quê? Para te vender a gama de melatonina da Virgínia. É para isso que eles fazem esse tipo de situação. Ou tênis da Nike, se você souber que você corre muito, uma hora vai vir um anúncio do tênis da Nike para você, porque você corre todos os dias X quilômetros. É interessante essas informações que o professor está usando, é assim. Acho que a gente cuidar da saúde e saber essas informações é legal. Agora, você autorizou receber esse tipo de marketing? Essa é a grande pergunta. Será que eu quero mesmo ver a Virgínia me vendendo creatina todos os dias? Só porque eu estou na academia todos os dias? Parece que isso é um pouco invasivo. E aí fica a pergunta para vocês, depois eu falo sobre isso. Caras inteligentes, pessoal. E aí, Siri, ligaram isso para mim. Isso promove, né? Eu tinha, né? Uma avó que ela rezava todo dia de manhã. Era 5h30, ele ia rezar com ela, por volta de 5h30 da manhã, ela rezava, tem que ser uma pessoa muito então, eu não sei, mas eu tinha permitido isso. Mas esses dias, peguei a minha mãe rezando com a Alexa. Ela falou, Alexa, vamos rezar o Pai Nosso, e a Alexa rezou o Pai Nosso. Exatamente. Então, as casas inteligentes hoje possibilitam que as pessoas parem de se sentir um pouco sozinhas. E para aquelas pessoas que são mais tecnológicas, dá uma comodidade maior para todo mundo. Sabe, você e a Alexa, se eu não estiver enganado, é uma tecnologia da Amazon. A Amazon é o maior marketplace que a gente tem no mundo. Então, tudo que você fala, Alexa, reza comigo, se você entrar na Amazon, aparece um monte de vídeo para você comprar. Certo? Isso também é um equipamento de inteligência artificial que visa efetivamente entregar produtos e serviços que sejam de interesse das pessoas. Tá? Pessoal, trabalho. Esse é o ponto que vem mudando o mercado de inteligência artificial e esse é o motivo da gente estar aqui. Né? A gente precisa entender como que eu vou aplicar a inteligência artificial no meu ramo. Meu ramo é o ramo direito, acho que todos vocês também são. Como que isso vai impactar a gente? Né? Nós já temos, vou falar um pouco mais na frente, nós já temos várias inteligências artificiais rodando no Poder Judiciário, inclusive no Poder Judiciário goiano. Uma inteligência artificial muito evoluída, criada aqui pela Universidade Federal do Goiás. Hoje é um dos polos, um dos maiores polos de inteligência artificial que eu construí no Brasil. Olha, é legal. A minha dissertação de mestrado foi responsabilidade civil da inteligência artificial no judiciário brasileiro. Pessoal, educação. Aqui no Brasil, nós ainda temos um pouco de resistência com a implementação da inteligência artificial na educação. Isso parte muito mais dos professores do que dos alunos. Tá? Os professores ainda têm uma certa resistência de que eles poderão ser substituídos pela inteligência artificial. E de fato poderão. Tá? Isso não é difícil da gente imaginar, porque na China nós já temos escolas 100% operadas por inteligência artificial. O professor vai sair então, o professor vai mudar. O professor para de ser o expositor do conteúdo e passa a ser o mentor, o condutor dessa trilha de conhecimento das crianças. Certo? Então, o professor tem que continuar nessa que não é para usar, não pode usar. Infelizmente, a tecnologia, a meu ver, vai engolir esse tipo de educação. Hoje não faz mais nenhum sentido nós pedimos que os alunos de direito decorarem qualquer coisa no código. Isso não faz sentido. Tá? Você precisa saber que existe e precisa saber que está no código. Agora, qual artigo, qual capítulo, qual lei, qual era nos tempos que eu me informei, não parece ter muito sentido. Você precisa saber que existe essa disposição na lei e saber que ela está ali em algum lugar no código. Por quê? Hoje você tem um negócio, hoje não, muito antigo, que é o Ctrl+F. Você dá o Ctrl+F e procura qualquer coisa dentro do código. Tá certo? E a época não era muito assim. A gente tinha que ter um código físico, tinha que ter um índice remissivo ao final do código, em que vinham as palavras-chave para a gente poder pesquisar. Hoje você não tem mais dessa necessidade. Porque você saber que a lei existe, que ela está naquele código. Qual lugar, qual momento, isso não tem mais nenhuma relevância o direito. Desculpa, professor de Gabriel, sempre que a gente não tem, tá? Pessoal, dentro do direito, especificamente no de inteligência artificial, tem um ponto só que eu gostaria de comentar com vocês, porque para quem for efetivamente atuar com o direito, precisa saber. A parte de jurimetria. Essa é a parte mais importante que a gente tem de evolução
dentro da inteligência artificial voltada exclusivamente para o direito. O que seria jurimetria, pessoal? A capacidade que o software tem de fazer análise preditiva de decisões. Então, exatamente, de jurisprudência. Então, o que eles já fazem hoje? Eles entram ali no tribunal e conseguem catalogar todas as decisões de um determinado juiz relacionado a uma determinada matéria. E com isso, eles conseguem preparar defesas muito mais assertivas do que eles entendem a convicção daquele juiz. Tá? Isso é tão assim, importante para quem vai atuar, seja como juiz, promotor, advogado, que o Uber conseguiu reverter as condenações de prejudicação, de terceirização, utilizando jurimetria. Ele evitou que houvesse jurisprudências desfavoráveis. Como? Várias ações foram protocoladas, para quem não sabe o caso, várias ações foram protocoladas pelos motoristas de aplicativo tentando reconhecer vínculo de emprego com a plataforma de tecnologia chamada Uber. O que a Uber fez? Fez um trabalho de jurimetria dentro dos tribunais da Justiça do Trabalho e conseguiu identificar a posição de cada juiz com relação a essa matéria. A matéria era muito divergente, então nós tínhamos juízes concedendo vínculo empregatício e nós tínhamos juízes negando vínculo empregatício. O que eles fizeram? Aqueles casos em que os juízes estavam concedendo vínculo empregatício, eles fizeram um acordo, de modo que os processos não chegaram ao tribunal e não fizeram jurisprudências contrárias ao interesse deles. Aqueles processos que eles sabiam que os juízes iam manter, eles não fizeram acordos, subiram nos tribunais e fizeram jurisprudência favorável ou negativa do conhecimento do direito. Nós chamamos isso de jurisprudência defensiva. Sabe? Isso é, hoje, o supra-sumo da atuação do Poder Judiciário. É um sistema que custa caro, mas praticamente todos os escritórios de São Paulo, e aqui em Goiânia alguns escritórios já têm essa possibilidade de fazer jurimetria para conseguir construir jurisprudências defensivas para cada tese que vocês têm. Tá? Quem tiver, quem for advogado principalmente, comece a entender muito sobre essa estratégia jurídica. Eu acho que faz muita diferença. Só um pouquinho. Só especificamente sobre o primeiro, eu lembro de ter lido um artigo científico que falava do caso do Uber, que se procurar na internet, eu acho que alguém escreveu sobre isso, tá? Então, se a gente falar exatamente o que seria, mas tem que ser. Boa que a inteligência artificial tem, vocês vão falar para mim, poxa, mas o que o humano tem de bom, então, né? Porque a inteligência artificial, querendo ou não, ela responde o que você está ouvindo. Igual eu falei no começo, você entra no chat GPT e pergunta: e aí, você gosta de mim? Ele vai te explicar que gosta, por que gosta, como gosta. Mesmo que você tente falar que você não gosta dela, ela vai falar: não tem problema, eu ainda gosto de você. Entende? Então, é uma inteligência muito inteligente, que não vai te contrariar nunca. E você sabe, se um dia que você ficar contrariado, você para de usar. E o que ele mais quer é que você não deixe de usar. Então, por isso que eles são sempre tão compreensivos com a gente. E existem pessoas que estão fazendo terapia psicológica com as inteligências artificiais. E é um tema que está surgindo agora no YouTube. E aí, eu falei para vocês que nós temos a capacidade da compreensão humana. E um dos grandes trunfos que a humanidade tem, o ser humano tem, é justamente a criatividade e o pensamento estratégico. Infelizmente, a inteligência artificial ou qualquer tipo de máquina não tem capacidade de criatividade e nem de pensamento estratégico. Mas eles me respondem tão bem, eles fazem uma estratégia do meu negócio. Amigo, ele replicou algo que ele já teve em algum lugar. A criatividade para criar um pensamento estratégico sai da gente. Tá? Então, nesse ponto, você nunca deve confiar 100% na estratégia que a inteligência artificial fez. Por quê? Eles não têm essa criatividade. Porque se você apresentar um problema que ele nunca viu, provavelmente a solução dele não é a melhor. E aí é que entra nós, operadores do direito. É aqui que nós atuamos. Nós atuamos justamente em casos complexos, os quais apenas nós, com criatividade e estratégia jurídica, vamos conseguir solucionar. E esse é o caso. E aí, por que a inteligência artificial? E aí, o que a inteligência artificial tem para a gente? Por exemplo, petições de juntar no estabelecimento. A gente já trabalhou em algum lugar que você sabe que
Se você assume uma carteira do banco, por exemplo, você tem em torno de 8.000, 9.000 processos, você fazer uma petição juntada para cada processo, que é um saco. Todo mundo já tem o escritório, seja de alguma forma sabe isso. O que a inteligência faz? Atividades repetitivas como ninguém. Ela faz muito, 24 horas por dia, não te cobra nada por isso, não tem fadiga. Então, você pode colocar ela para trabalhar a noite inteira, no outro dia você tem todas as petições prontas, você só vai lá e faz esse protocolo. Então, para isso, ela é muito boa, porque ela é muito pouco honesta. Entende? Ao passo que você, como ser humano, chega uma hora do dia que você já leu mais de 400 folhas do processo, seu olho nem abre mais, você precisa continuar. Aí começam os erros e os problemas, porque o ser humano ele é limitado numa questão física e biológica. Então, a única vantagem da inteligência artificial com relação a nós, nesses quesitos de raciocínio estratégico, é a capacidade de produzir situações repetitivas, sem fadiga, sem te cobrar décimo terceiro, sem falar em férias, a qualquer momento. No escritório do trabalho, a gente aprendeu o Brasil. Ah, bacana. Eu sou chefe da legislação do Ministério de Goiás. E nós, em uma reunião, a gente conseguiu usar a inteligência artificial para não buscar os processos que estão na prefeitura de Goiânia. A gente deixa ela rodando 24 horas. Então, por exemplo, os nossos analistas, no outro dia, eles já têm um processo atualizado. Eles teve um andamento bem antes, entendeu? Então, o que a gente conseguiu trazer? Uma gestão de tempo, porque eles vão, nossos analistas acabam mexendo só nos processos que a gente vai acompanhando. Imagine você, se não fosse essa estratégia de vocês, para solucionar esse negócio, o cara chega e ficar constando o processo. Por processo, são mais de 1.000 processos. Não faz o menor sentido. Eu, quando eu fiz estágio, nós fazíamos isso, né? Como estagiário, nós mostrávamos o processo todo, mas sem vídeo, né? Então a gente só conseguia ver o andamento, tinha que ir lá no fórum, pegar o processo, levar a escola, seu dele era um desespero, sabe? Então era uma coisa muito bacana. E nós também, como estagiários, nós víamos o diário oficial, porque o aviso urgente ainda não existia, não era uma coisa assim muito comum, e aí nós precisávamos ler as intimações do jornalzão oficial. Então você ia marcando o nome dos advogados. Depois você entregava o jornal do advogado, ele ia fazer a petição e mandava. Então veja a facilidade que a tecnologia deu. Claro, você trabalha. Eu quero dar uma Luiz, vou te falar mais ou menos. Eu acho que essa palavra, com todo respeito, eu falo isso. Então, são meus alunos, mas essa parte, com marca deles, vocês conseguem fazer esse esforço de eliminar isso? Se hoje em dia tem microeco, se você recebe a intimação eletrônica, antigamente você teve que não dá. Mas acho que vocês não conseguem imaginar esse trabalho. É realmente chegar no diário, mesmo que tem um diário, né? Desde vamos colocar mais simplificado. Desde que nós temos os poderes instituídos, nós temos esses diários que publicam essas notícias, tem o Diário Oficial da União, tudo. E tem o Diário da Justiça, que saem realmente todos os dias e ainda sai, viu? Você perguntar, você quer eletrônico. É o DJE, ele sai com o rodapé de cada jurisprudência, tem a data de publicação que você acha no site do tribunal. Só que pensar que aquilo tudo é impresso, que você tinha um trabalho lá. Mas ele é advogado menor que não tinha, né? Tinha mais dificuldade de acessar isso. E eu vou te falar uma coisa, até hoje os estagiários lá do escritório fazem a leitura do dono do escritório no Diário Oficial Eletrônico. Eles abrem o PDF, vão no .f, marcam e pegam para ele. E ele acostumou desse jeito. Entendi. Mas deixa eu falar, porque hoje em dia eu já vi advogados que tem esse curso. E você já tem software, igual o colega falou, que busca direto, já joga para pessoas CRM lá, você já solta para a questão. Quem for assistir a aula de direito processual, seja comigo, a gente vai ter a oportunidade de ver isso, citação de intimação e citação por edital na né? Ninguém vai abrir um jornal e esperar encontrar o próprio nome e ser citado por edital. Olha só, eu fui justamente para quem é meu aluno sabe que eu tenho essa fixação por essa história. Olha só, e eu estou falando isso para vocês, não é para a gente ter uma guerra entre humanos e máquinas. Esquece disso, é ficção científica. Tá? Eu achei muito bacana a foto que eles colocaram na divulgação aqui da docina, que é uma mão humana pegando uma mão digital. Isso é bacana, porque na verdade nós estamos falando em complementação, não em competição. Então esqueçam esse viés
Porque assim, vou abrir um parênteses de novo, porque nós temos dois tipos de pessoas que a gente fala em tecnologia. Você tem aquela pessoa que acha que o mundo vai acabar, nós temos aquela pessoa que acha que a tecnologia é a solução para todos os problemas do mundo. Então, sintam-se no meio termo. Não acreditam que o mundo vai acabar, que nós terminamos no futuro, isso não vai acontecer. E também a tecnologia não soluciona todos os problemas do mundo. Ela não vai trazer o seu marido em 3 dias ou o seu namorado em 5, isso não existe. A tecnologia ela existe e ela é aplicada em determinados segmentos. E cada tecnologia funciona bem para um determinado segmento, certo? E ela só vai funcionar se você entender alguma coisa. Se você não entender nada, a tecnologia não resolve a sua vida. E aí eu vou falar uma coisa que eu falo em todo lugar que eu vou sobre tecnologia, as pessoas ficam meio pensando e depois de uma semana eu acho que elas compreendem o que eu estou falando. O ChatGPT, como uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento, é zero. Não serve para nada. Ah, mas ele escreve o livro. O jeito de escrever é péssimo. Se você não colocar as suas informações lá dentro, ele não resolve a sua vida. Não adianta. Então a inteligência artificial, o ChatGPT, o Cloud, etc., eles vêm para te dar um segundo cérebro. Se o seu cérebro vale zero vezes zero é zero. Entende? Então, o seu cérebro é um cérebro, vamos dizer, que tem um conhecimento de 30 anos. Você vai ter 60 anos na vida de conhecimento técnico. Porque você vai transportar aquilo que você entende para dentro de uma máquina, ela vai guardar tudo aquilo. E todas as vezes que você precisar daquela informação, você vai chamar ela para lá. Não é como a gente pensa numa coisa, a gente fica assim, eu vou lembrar. Você não vai precisar mais essas vezes. Vai falar, o ChatGPT me fala sobre o que eu te falei, sobre tecnologia digital, sobre tecnologia, inteligência artificial, ele vai buscar isso dentro do computador. Então ele serve justamente para somar conosco e nos dar uma segunda capacidade de inteligência, certo? De modo que, se o cérebro seu está vazio, zero vezes zero, vai continuar sendo zero. Você vai pagar o ChatGPT todo. Você tem que pagar a empresa, é o seu perfil, né? Exatamente. Adequado para o não é o nosso tema, mas como o colega deu o gancho, quando a gente vai inserir alguma coisa dentro de uma inteligência artificial, como o ChatGPT, a gente usa o que as pessoas falam, se chama de prompt. Hoje está na moda, tem curso na internet sobre prompt. Então, você quer saber sobre o subjeto que compra o curso, arrasta para cima e aquele negócio tudo. Mas prompt nada mais é a orientação que você vai dar para a inteligência artificial. Elas estão tão evoluídas que acabou a necessidade de você entender linguagem de programação. Eu tenho um curso de desenvolvimento web, então eu programo antes desse negócio da inteligência artificial. No início, são expressões da própria tecnologia, da própria programação, da nossa linguagem de programação. Hoje em dia, desenvolvimento dentro do som é mais necessário. Você pode conversar com ele de qualquer forma, tá? Que ele vai entender. Qual é o segredo disso? Ele precisa dar toda a máquina. Ela atua por partes. Então, primeiro você precisa configurar o que ela quer. Quem é você? Vai falar, você é um advogado, especialista nisso. Então, me responda como se fosse um advogado especialista nisso. Depois você vai dar o fundamento para ela. Olha, o caso é o seguinte, eu comprei uma passagem aérea, através de uma companhia, cheguei lá, fiquei atrasado tanto tempo. Depois você vai falar o que você quer dela. Preciso que você analise essa situação, com o fundamento do código do processo civil, elaborando uma petição inicial de mobilização em razão desses fatos do ataque. Veja, ele vai ler a primeira persona dele e identificar que ele é um advogado. Depois ele vai ler o contexto. Depois ele vai te devolver os termos daquela para a manipulação desse filho. Todos os cursos da internet sobre prompt resumem a isso. Então não comprem, porque vocês não vão ficar melhor sobre prompt. Pessoal, eu até já falei, vou passar um pouquinho mais rápido, a gente não fica longe, mas na advocacia, a inteligência artificial ela vem trazer essas 5 funções que a gente entende que seriam essenciais. Tá? E aí eu falei para vocês já da geometria. Eu acho que é a parte mais importante que a gente tem dentro da inteligência artificial hoje para a implementação no meio jurídico. Tá? Além disso, por óbvio, a elaboração de documentos jurídicos ficou evidentemente fácil hoje, né? Antigamente, nós entrávamos no site e digitávamos assim, modelo de petição inicial e habilitação. Era esse modelo. A gente pegava aquilo
não dá para os nossos termos de protocolar. E já precisa mais aqui fazer isso. Tá? Uma parametrização certa dentro da inteligência artificial, com os modelos que você já tem dentro do seu escritório, ou dentro do seu gabinete, etc., você já consegue produzir todo tipo de conteúdo sem nenhum tipo de modelo. Tá? E aí veio uma informação muito relevante. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás lançou recentemente a Gaia, a inteligência artificial que está à disposição dos juízes e desembargadores lá do Tribunal de Justiça. Tá? E ela é uma inteligência artificial baseada no modelo de binário do Google, que já está fazendo os relatórios de algumas minutas de decisão de forma automática. O que isso quer dizer para vocês? Não adianta mais escrever muito. Esquece isso. Ninguém vai ler 40 folhas de uma petição. Só a Gaia é um robô que é feito para ler, resumir e entregar para o juiz o contexto daquele processo. Tá? Isso seja no nível de primeira instância, também no nível de segunda instância. E daí o tribunal montou um banco de dados de prompts dos gabinetes. E aí cada gabinete tem o seu prompt, ele lança dentro dessa Gaia deles, lança os arquivos do processo, ela faz um resumo, entrega o relatório para o juiz ou para o desembargador, e ele então pode pedir para ela elaborar já a minuta, por exemplo, conceda a tutela antecipada, nesse caso, com esse fundamento da redigir dele. Bom, a Berna tem uma outra função. São duas inteligências artificiais autônomas. A Berna ela faz toda a parte de qualificação do processo. Então, ela verifica se tem conexão, se o prazo está bem investido, se existem outros processos iguais para as mesmas partes. Isso é feito automático. Vocês podem olhar depois, a gente tem acesso a isso. É que a Berna atua ali por volta das 11h50 da noite, mais ou menos isso. Isso é tudo automático, porque os servidores do tribunal estão bem descarregados. Então, eles liberam a alocação da perna para fazer essa exploração do processo. E aí, eles já identificam dependência, conexão e tudo isso com relação a essa questão. Isso é automático com inteligência artificial diferente da Gaia. A Gaia já é uma inteligência artificial generativa para gerar decisões. Então, são dois modelos de inteligência artificial. Então, uma faz a admissibilidade, digamos assim, exato, e a outra já eles estão tomando o assessoramento. Então, os assessores estão um pouco com medo. Você sabe qual é o problema? Existem gabinetes, e assim, falo porque eu vejo isso, né? Então, existem gabinetes em que os desembargadores não querem implementar essas inteligências artificiais à disposição. E os assessores querem menos. O problema é que o CNJ tem uma meta para todos os juízes e desembargadores agora. E daí, aquele desembargador de juízes que não cumpre essa meta, tem alguns que estão passando problemas disciplinares. Então, primeira vez que nós temos visto isso nos últimos 10 anos. Então, vai chegar uma hora que esses desembargadores já vou dar um exemplo para vocês de um gabinete que eu conheço, né? Gabinete criminal, segunda delegacia. Recebe em média 1.500 habeas corpus por semana. É uma equipe de 11 assessores. Então, tem um desembargador mais 11 assessores. Contando que cada desembargador precisa fazer sessão pelo menos uma vez por semana, que é quinta, que é quando eles param de julgar e vão julgar os casos de sessão oral, os votos já estão prontos, é humanamente impossível 12 pessoas atuarem em 1.500 processos por semana. Isso é inviável. Então, e aí nós voltamos naquele slide anterior. Massivo de dados, coisas repetitivas, inteligência artificial. Perfeito. Mas quem vai fazer o primeiro modelo, o primeiro caso, o ser humano, o desembargador, vai falar, olha, os casos de tráfico em que forem pegos de 30 a 40 gramas de cocaína, não é para conceder mais corpos. Então, todas as decisões dali para frente, sejam com fundamentos serão usados, serão então concedidos, não concedidos habeas corpus, em razão desse modelo, desse entendimento do desembargador. Beleza? Pessoal, daí a gente começa a entrar efetivamente na legislação relacionada ao direito digital. Falei para vocês lá no começo que as coisas mais importantes que a gente tem relacionadas a direito digital e inteligência digital são dados. E aí por isso que surge a importância da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Falei para vocês que se o produto é gratuito, talvez o produto é você, e não mais aquilo que está sendo disponível, e é justamente porque eles precisam dos seus dados. Os dados hoje são considerados no meio jurídico como um novo petróleo digital. E aí, nós já falamos isso aqui e eu vou continuar falando para vocês, para quem entra isso na cabeça de vocês. Tudo na internet é praticamente gratuito. Por
quê? Porque o comportamento dos consumidores na rede é que é importante para as empresas. Para quê? Para te vender novamente os produtos da Virgínia para você. Então, toda a internet gira em torno de comércio de algum tipo de ideologia política, por exemplo. Ah, professor, mas meu nome está no Serasa, 50 mil negativos, eles podem me oferecer, eu não vou comprar nada. Mas, amigo, você tem um tipo de eleitor, você tem uma ideologia política, você tem outras coisas que interessam para outras pessoas. Imagine você receber campanhas de um determinado político 24 horas por dia. Na época da eleição, a única pessoa que você vai lembrar lá no eletrônico vai ser aquele político que te compartilhou com essas informações. Aconteceu uma coisa recente. Pessoal, e aí a gente começa. A Virgínia e o Júnior está lá, você não vai. Você fica 6 segundos para dar esse like que passa. Em seguida, aparece, sei lá, um passeio para Trancoso novamente, você dá outro like, fica 6 segundos e passa para cima. Passa uma semana, quando você abre qualquer página da internet, você vai reparar que existem banners de propaganda em cima e embaixo do lado, pula pop-up na sua cara, põe uma musiquinha de alguém, alguma coisa assim. Daí, todos aqueles banners vão falar sobre as fofocas das celebridades, das viagens da Trancoso. E aí eu te perguntei isso e falei, e aí, vocês concordam com isso? Vocês cederiam todo esse tipo? Vocês gostariam de ser bombardeados com esse tipo de propaganda ou não? Foi uma pergunta, não precisa ter resposta, mas se alguém quiser responder, não? Você não gostaria? Eu trabalho com dificuldade, porque é muito estímulo, uma bomba de propaganda na cara da gente. Por mais que você tenha que sair, você não sai, você começa a pesquisar novas, você vou instalar o Instagram no dispositivo celular e colocar só um caminho. Quando se estuda na área de Facebook, sei lá, cara, para quem gosta de moto, carro, não utiliza saindo alguma coisa, a onda da trazer X moto no Brasil, eu motorizei também. E aí também chegar no Facebook e falar que quero ver. Porque você vai começar a me dar outras coisas que eu também não quero ver. Mas sempre tentando, né? Às vezes você entra também só com curiosidade, então não tem mais interesse, você quer ver aquilo, tem que criar essa. E aí, vocês concordam com a plataforma conseguir compartilhar esses dados, vender essas informações para as empresas, gerarem marketing que sejam interessantes para vocês ou não? A pergunta é meio tendenciosa, né? Que seja interessante para você. Vocês prefeririam estar recebendo ou sobre aquela viagem que você curtiu? Sabe, vocês não teriam o menor interesse, não me conheceriam. Então, acho que é melhor a gente receber propaganda daquilo que a gente está vendo. Concordam ou não? Antigamente, não sei se vocês lembram, o e-mail da gente virava um monte de propaganda, né? Tinham propagandas até bizarras que chegavam para a gente, que a gente nunca tinha visto aquilo, né? E aparecia. Vocês perceberam que isso diminuiu e você tem recebido cada vez mais aquilo que você viu. Isso é uma forma do marketing ser mais eficiente. O marketing vai ser direcionado só para aquelas pessoas que efetivamente não têm interação. Então, eu vou trazer uma outra visão diferente do professor Gabriel. Em termos muito mais interessante eu receber produtos e serviços que eu tenho interesse do que eu receber produtos e serviços que eu não tenho interesse. Eu concordo, só de pouco. Eu estava mexendo com a minha amigo meu, e quem chegou com consciência tanto eu como ele, que a Virgínia, ela não faz parte do consumo. Então, eu realmente não quero ver as coisas. Já ele não funciona. Então, Neymar, isso a coisa parece muito. E a esposa dele estava brigando para falar que tem isso. O fato de editando falar isso, o microfone de vocês são ativos, provavelmente vocês vão receber alguma coisa de mas é mais a ver coisa que eu quero, que essa que eu não quero. Velho. Um dia eu estava lá no hotel da minha família, aí eu briguei com a minha esposa, porque eu fazer um pouco conseguir passar aqui lá pra cá. Quando eu cheguei no apartamento, chegou outro propaganda de apartamento também. É mesmo? Quando você colocava no telefone. Não, eu conversando com ela, ela sai do celular na mão. Andava na conselheira. E aí, pessoal, isso é ilegal? Não, infelizmente não. É porque eu acho que nenhum de vocês tiveram curiosidade antes de fazer a conta no Instagram, no Facebook e nos serviços.
Lá nos termos de uso, tem uma linha bem pequena, está ali colocada e você segue seus dados para receber marcas que são do seu interesse. É por isso que elas estão autorizadas a enviar essa enxurrada de marcas para você. Mas, Certo? professor, Como evitar isso? Aquele negócio que você não gosta. Né? No Instagram, pelo menos, você vai clicar nos 3 pontinhos em cima e apertar, não tem interesse. Você sai, lembra que eu falei para vocês, todo mundo está uma lista. Você sai da lista daquele conteúdo e continua nas outras listas. Beleza? Lembrem de fazer isso para que vocês tenham maior produtividade no pessoal que vocês querem. A plataforma tem muito interesse, vocês gastam tempo com isso. Porque é isso que elas vão vender para as empresas. Eu tenho X usuários, eu fico com X tempo na minha plataforma. Beleza? O que você ia falar? não, deixa Só passar. Pessoal, e aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trabalha com 6 princípios que são essenciais, tá? Tenho certeza que alguém vai fazer TCC sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Foquem especificamente nos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque todo o resto, pessoal, é achismo. É verdade. Por quê? Nós não temos ainda uma legislação de direito digital que seja efetivamente voltada para o direito digital. Todo mundo sabe que no direito, quando eu não tenho lei efetiva, eu uso princípios, normas, costumes para resolver as soluções. Então, entenda os princípios e a essência da Lei Geral de Proteção de Dados. E com isso, vocês conseguem resolver todas as questões relacionadas a direito digital. E aí, pessoal, a parte mais importante dentro dos princípios é a parte da transparência. É aqui que todo dilema de direito digital acontece. Por quê? Vocês sabem como o ChatGPT funciona? O algoritmo dele lá, lembra? A receita que ele usa para dar aquela solução. Alguém já viu? Vocês já viram a fórmula da Coca-Cola? Detalhe, a Coca-Cola nem é mais patenteada. Fica guardada no livro. E a patente cai, né? Nunca fez isso, ela simplesmente guardou a receita. E é ela pode ter sido feita, mas já está no domínio público, né? Só que eu acho que ela nunca fez, porque ninguém nunca descobriu a forma da Coca. alguns de empresários eram transformados. Exato. E daí, o interessante para a Coca-Cola, ela guardou receita na empresa e nunca deixou ninguém. Por quê? Para que ninguém copiasse. Então, por mais que a Pepsi tentou a vida inteira, ela não conseguiu copiar. Embora hoje eu acho que a Pepsi melhor que a Coca, mas há divergências, inclusive, dentro da minha casa. Bem bom. Por esse mesmo motivo, pessoal, a gente precisa entender como o ChatGPT usa os dados de vocês. E aí está o grande segredo. E esse princípio está na Lei Geral de Proteção de Dados através da transparência. As empresas de tecnologia elas precisam demonstrar como a sistemática funciona. Aí eu te pergunto, vocês acham que o Google, alguma vez na vida, vai liberar um algoritmo de pesquisa deles? Pera lá, né, gente? Achar que o mundo é bem diferente do que realmente é. Vocês concordam comigo que se o Google liberasse 100% do algoritmo dele na rede, como princípio de transparência, amanhã um chinês já não faria o tudo? Que seria exatamente igual com um custo menor para todo mundo usar? Com certeza, né? Exato. Então, veja, existe esse princípio da transparência, todo problema com proteção de dados está atrás desse princípio da transparência e o mundo inteiro está discutindo com relação a isso. Quem for estudar direito digital, Lei Geral de Proteção de Dados, foquem na transparência algorítmica, que é a forma que os algoritmos trabalham em determinadas matérias. E aí, por que eu entrei nesse tema? Porque nós temos um artigo inteiro nos mundos jurídicos falando sobre discriminação algorítmica. Por que esse tema é relevante, pessoal? Aqui a gente perpetua injustiças no meio digital. Lá no começo, quem estava aqui vai lembrar, eu falei que eles aprendem por padrões, dados, por repetição. Aquilo que a gente fez, eles vão aprendendo. Geralmente, quem fez uma inteligência artificial, por exemplo, como o ChatGPT, é inteligência americana. A história dos Estados Unidos ela passa pela escravidão, ela passa por discriminações, ela passa por um capitalismo um pouco mais forte do que outras regiões.
Isso tudo é replicado pela inteligência artificial. Então imagine você, ela dando respostas relacionadas a crimes de racismo. A resposta dela, por ela ter sido treinada num viés discriminatório, porque essa é a história do país que ela criou, vai dar respostas discriminatórias. Então essa discriminação algorítmica, ela ainda ocorre, e existem casos reais disso acontecendo. Tá? Eu não trouxe por uma questão de ética, tá? Mas se procurarem na internet discriminações algoritmos, fatos reais, vocês vão ver julgamentos, por exemplo, fora do Brasil, acontecendo com viés 100% discriminatório, ou seja, prejudicando pessoas de gênero, classe e cor de um jeito, enquanto beneficiando pessoas de classe, gênero e cor de outro jeito. Vou trazer um exemplo do Brasil agora, com relação à discriminação do algoritmo do uso de inteligência artificial. Concessão de crédito bancário, financiamento bancário. Você, uma pessoa que começou a estudar, você agora, você está no primeiro período, sua vida está em formação, você não vem de uma família rica nem nada disso. Você começa a ganhar um pequeno dinheiro, você vai no banco e faz um pedido de financiamento da casa dos seus sonhos. Um apartamento de 28 metros quadrados em algum lugar de Goiânia. E esse financiamento é negado. Você vira para o banco e fala, mas meu score é 100. Que absurdo. Só que vocês não sabem que a avaliação bancária do score é feita 100% automático. E o viés dele é que as pessoas que moram em tal região, que nunca tiveram nada, que nunca fizeram isso, são mal pagadores. Enquanto que as pessoas que moram em tal região, que ganham tipo diário, são ótimos pagadores. Então veja, a concessão de crédito no mercado, que era para fomentar a economia, promover desenvolvimento social, etc., nunca vai acontecer. Por quê? O algoritmo que faz a avaliação disso, ele é enviesado, ele tem um viés discriminatório. Para aquelas pessoas que são formadas na região tal, que tem um jeito, que estudam na faculdade tal, que seu dia são mal pagadores. Você pode ser o único bom pagador daquela região, mesmo assim vai ser concedido o seu crédito. Então, para quem gosta dessa relação social de inteligência artificial, essa forma humana de inteligência artificial, esse tema de discriminação política é um ponto central para vocês estudarem, para entender como acabar com essa discriminação dos algoritmos de inteligência artificial. Isso passa, pessoal, de uma forma de regulamentação e transparência. A gente precisa entender como o algoritmo funciona para a gente provar que ele é discriminatório. Entendem? Um sistema diferente, muitas vezes, não é só história. História ele fala de uma pessoa que tem um histórico de comparador. Mas, quantos clientes que eu peguei, ele tem uma vida legal, paralisado por rating. Rating, o que é isso? A pessoa não tem CPF estável de compra em supermercados, bancários, compras, cartão de crédito. Então ele não é confiável. Ele tem uma classificação interna dentro do sistema que para fazer como trabalhar isso, como limpar isso, ele vai ter que construir uma vida ativa no meio comercial, colocando o CPF dele no sistema de compra para que ele possa ser reconhecido no algoritmo bancário e aí sim ser autorizado, mostrar que ele é capaz de gastar e pagar. Agora, imagine você se esse algoritmo entendesse todo mundo que nasceu e que mora. Vou dar um exemplo que eu não tenho nem ideia, tá? Sei lá, no setor X aqui, isso vai até longe. Porque esse cara tem uma condição de estar começando a se evoluir. Mas pelo simples fato dele morar naquele setor, ele já é cortado. Pelos 30, 70. Mesmo que aquela pessoa tenha a condição, ela vai ser cerceada por esse tipo de situação. Olha, bacana. Pessoal, na parte de recrutamento de empregos, não sei se alguém já fez tentativa de mandar currículo pelo LinkedIn, ou e aí você entra numa plataforma de inteligência artificial que vai avaliar os currículos, e aí você sempre recebe. Mas infelizmente você está no banco de dados, vou aguardar um dia que sabe. Isso também é uma inteligência artificial que tem feito esse filtro pela aí
que ela faz esse recrutamento automático para só depois ir para uma triagem humana. Agora imagine vocês também, no mesmo sentido que a gente estava conversando aqui, de que... 7 etapas, né? Exato, foi 7 etapas, exatamente. Mas imagine, eles traçarem um perfil de que o fulano de tal, de tantos anos, do local tal, esse sempre vai ser um candidato. Isso é replicado com 1.000, 2.000, 3.000, pessoas. Sem que a gente entenda como que esse algoritmo joga, como que ele vai. Mais uma vez, a transparência seria essencial para a gente entender isso. E aqui vem só um exemplo: reconhecimento facial. Taxas de erro maiores para pessoas negras e mulheres. O que aconteceu? Sistemas de inteligência artificial que faziam reconhecimento facial erravam a facial para negros e mulheres. Para homens brancos, as coisas saíram, o reconhecimento era mais efetivo. Tá? Isso são casos reais. Logicamente, não trouxe 100% dos casos, mas é um problema muito grande. Até, pessoal, acho que não sei se vocês viram recentemente, no Fantástico passou um cara que ele fraudava financiamento com reconhecimento facial. E ele fraudava vários. E aí, todas as vezes que ele ia com reconhecimento facial, ele pegava o carvão, passava na mão, passava na cara, botava uma peruca e fazia o reconhecimento facial. E aí passava. Isso é muito bom. E com isso ele fraudou vários financiamentos. Para mostrar que o sistema que é utilizado, ele tem o viés de pegar as pessoas homens, de média tal, porque isso é que dá a essência desses sistemas. Tá? Então veja o prejuízo que nós teríamos. Tá? Lá na China, pessoal, só fazendo um parênteses, na China existe um sistema de inteligência artificial que fica monitorando os cidadãos a todo tempo. Tá? E cada cidadão tem um score. De modo que, dependendo das coisas que ele vai fazendo, os setores públicos vão bloqueando a entrada deles. Vamos supor, o cidadão lá cometeu um furto de alguma coisa em algum supermercado. Então, a inteligência artificial identifica ele e a porta do supermercado não abre ele. Entende? E aí, cada pessoa é caracterizada com ratio, score, número, e que os serviços públicos são concedidos na medida desse score daquela pessoa. Então, se a pessoa já roubou o banco, ela nunca vai entrar no banco. Se a pessoa já roubou o carro, ela nunca vai poder comprar um carro. Entende? Isso é feito automaticamente através de inteligência artificial. Só estou terminando para fora. Pessoal, entrando agora na parte final do que eu vou falar para vocês, essa parte de direitos. Vocês já devem ter ouvido falar que as inteligências artificiais alucinam. Isso é interessante esse termo, né? Alucinar. Alucinar é quando ela escreve uma coisa que não é verdade. O que é inteligência artificial? Ela complementa com aquilo que ela acha que é certo. Esse é o grande problema que usa a inteligência artificial no direito. Por quê? Ela não tem acesso a vários. Desde ela falar, não, eu não sei, o que ela faz? Cria jurisprudência. Exato. E é aqui que entra o principal ponto da ética no uso da inteligência artificial. Nenhuma ferramenta de inteligência artificial, hoje pelo menos, né, no dia de hoje, ela consegue produzir textos de lei, reproduzir textos de lei de jurisprudências com fidedigidade, exatamente igual ao nome deles. Tá? Então, todas as vezes que vocês forem atuar com algum tipo de inteligência artificial no meio jurídico, sempre tem que ser conferido tudo que for produzido lá. E nunca utilizem para que peçam para ela citar algum tipo de artigo ou citar algum tipo de jurisprudência. Isso você vai lá, pesquisa e joga na sua competição. Por quê? Porque ela vai alucinar. Ou seja, ela vai inventar, por exemplo, mesmo que ela saiba a jurisprudência, o que ela vai fazer? Vai pegar ela e transformar numa jurisprudência boa para você. Para você não sentir que ela erra. Porque se você sentir que ela erra, você para de usar. Então ela vai fazer a melhor jurisprudência para você. Entende? Para você citar na peça a jurisprudência perfeita e ganhar o caso. Então, nunca façam isso, porque esse é um modo de usar ela de forma ética. Inclusive, essa é a recomendação da resolução do CNJ, que regulamentou recentemente o uso da inteligência artificial por juízes e advogados, por pessoas do Poder Judiciário. E uma recomendação é, sempre tem que ter revisão, e a responsabilidade sempre é da pessoa que produziu aquele documento. Tá? E aí nós estamos tendo vários casos no Brasil de advogados juntando peças
por jurisprudências que não existem, sendo condenadas a pagar a indenização por litigância com má fé e atentado à dignidade da justiça. Inclusive, o excelentíssimo ministro Cristiano Zanin, no STF, recentemente condenou um advogado que fez uma petição com várias jurisprudências falsas, assim, criadas por inteligência artificial, que eram jurisprudências perfeitas. O advogado teve que pagar uma multa em razão disso. Tá? Eu já peguei no escritório várias petições já com jurisprudências criadas. E é muito bacana porque você ganha ação só nisso, só nesse argumento. Eu deixar eu falar um pouquinho. É interessante o que o professor falou sobre o fato da inteligência não tomar o nosso lugar. Então, pensem vocês como operadores dessa inteligência artificial, ou seja, operadores de uma ferramenta. Trabalho, gabinete, e conversando com um assessor colega esses dias, ele se deparou com uma petição e era um pedido de um advogado que não estava conseguindo receber, ou seja, estava tentando executar, boa noite, professor Maravilha. Boa noite, tudo bem? Ele estava tentando receber o crédito no meio de uma execução, já tinha batido na conta bancária do devedor que não tinha achado nada, já tinha batido no devedor que não tinha achado nenhum veículo, e aí ele pediu o quê? Bloqueio da CNH, bloqueio dos cartões de crédito e do passaporte desse devedor. Detalhe, chamou a atenção na petição da jurisprudência. E aí você ficou em dúvida, falou, você sabe alguma coisa sobre isso aqui? E eu falei, olha, eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e eu me deparei lá com o entendimento do STF de que não é assim, você pode travar a vida do devedor, até porque para quem está fazendo a execução, vai fazer o processo de execução lá na frente, né? Você vai ver que existe um princípio da menor onerosidade. Resumindo, não dá para confiar. Mesmo que você se depare com a petição, e a petição estava lá, com jurisprudência, eu falei entendimento prioritário, ele é jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, não, de desembargamento em si e tudo mais. Eu não me dei ao trabalho de pesquisar a veracidade da jurisprudência, mas o fato de eu conhecer e saber que majoritariamente o entendimento era contrário, deu segurança para falar, cuidado. O advogado foi lá, pessoalmente, tentou pedir, no único jeitinho, falou, vou analisar aqui com esse entendimento do tribunal e curar, é isso. Então, gente, eu passo para o trabalho para vocês, inclusive, sempre falo, o currículo nunca é usado. Mas eu não quero que você constrói alguma coisa, sem as ferramentas adequadas. Mas cuidado, ela alucina bastante. No final da aula, eu vou fazer uns comentários sobre o tipo de alucinação de alguém, inclusive envolvendo essa questão aí, que já não foi na Gaia, mas de instituições bancárias se defendendo em processos de fraude envolvendo essa questão do conhecimento oficial. Pessoal, esse tema da alucinação é de fato o tema central do que a gente está conversando aqui hoje. A ética do uso da inteligência artificial permeia na ética do usuário desse sistema. Se eu coloco uma petição no texto acreditando 100% na tecnologia, não adianta depois falar que a responsabilidade é da tecnologia que é ruim, que não é. Os termos de uso dela também fala que ela não tem 100% de segurança dos dados que são implementados. Então, utilizem ela como auxílio, moderação e atendimento. É uma ferramenta excepcional hoje, pelo tanto. Pessoal, e aí a gente entra nessa parte final. Quem é o responsável quando a inteligência artificial erra? E aí? Acabei de falar que, obviamente, quem está atrás ali vai ser responsável. Nesse quesito, quando nós estamos falando de direito, uma petição elaborada, qual é a responsabilidade do advogado? É ele que assina. Mas veja como as coisas mudam quando eu mudo o fato que nós estamos analisando. Na China foi inventada agora, recentemente, uma cabine de remédios que te vende remédio após uma consulta com um médico de inteligência artificial. Então você entra na cabine, conta o seu problema para uma IA, a IA te receita, você vai do lado, abre o armário, pega o remédio e consome. E se a dose ficar acima do que precisa e você vier a falecer, de quem é a responsabilidade? E se você estiver dentro de um carro autônomo,
esse carro quer atropelar uma pessoa. Quem responde? É justamente esses pontos, pessoal, que começa a tomar corpo dentro do direito digital. A responsabilidade do uso desse tipo de situação. Errar uma jurisprudência numa plataforma, num processo, você vai prejudicar só o seu cliente. Agora, matar duas, três pessoas por erros médicos cometidos por um doutor de inteligência artificial, me parece que a relevância sobe. Você atropelar uma pessoa, igual um carro autônomo, atropelou a Ana Maria Braga no dia, vocês viram? Apresentaram o carro autônomo no programa, a porta estava aberta, o carro andou sozinho, jogando no X. Você nunca viu isso? Você tem que continuar a apresentação, chama o intervalo. Diga. Mas eu acho que respondendo essa sua pergunta, a gente sempre vai ser responsabilizado por causa das políticas de uso da própria inteligência. Né? Por exemplo, o ChatGPT tem políticas de uso que lá você pode ter aconselhamentos jurídicos e médicos, mas não personalizados e não sem uma licença de profissional. Uma coisa assim, teve até umas notícias recentes, né, que era fake news, porque interpretaram errado essas políticas de uso, não sei se você viu isso, porque eles não, a IA não ia mais dar aconselhamento jurídico ou médico, mas é mentira, isso era fake news. Porque ela vai continuar dando, só que sempre vai ter essa política de uso. Então, assim, eu acho que a gente sempre vai ser responsabilizado. Sim, mas num carro autônomo, né, que não tem motorista. Você pediu um Uber, o Uber chega sem motorista. É um carro que funciona automaticamente com inteligência artificial, a Tesla já tem testado esse equipamento. Você entra como passageiro, você vê que o carro vai atropelar uma pessoa, não faz nada, você está apavorado, esse carro autônomo atropela e mata. Você é responsável por não ter impedido? A dona do carro é responsável? A dona do software de inteligência artificial é que é responsável? Entende? Quando a gente sai um pouco e traz o negócio para o cotidiano mesmo, nós, por exemplo, desenvolver agora um robô humanoide que ele vai fazer as tarefas de casa. Então ele vai gravar, passar tudo isso, com robô de $30.000, que isso vai logo estar no mercado. Acho que no final do ano que vem nós já vamos ter a possibilidade de comprar um robô para fazer as tarefas de casa. E se esse robô subir e resolve te dar uma porrada? E aí? Quem vai responder? É a empresa que produziu o robô? É a empresa que produziu o software que produziu o robô? Ou é você que ficou provocando ele e só reagiu do jeito que ele foi construído para isso? E aí? Entende? Uma coisa quando a gente passa a da responsabilidade, é igual eu falei para você, a responsabilidade por uma citação de uma jurisprudência equivocada, ela só vai causar prejuízo ao cliente que você está representando. E fica muito fácil de ver, a assinatura da petição é sua, logo a responsabilidade é sua. Está fácil. Agora, quando eu tenho uma cadeia de produção de um produto, ele vai passar por um hardware, ou seja, eles precisam construir o esqueleto do robô. Dentro desse esqueleto, eu preciso colocar um software. Dentro desse software, eu preciso rodar uma outra aplicação de inteligência artificial. Veja a cadeia de coisas que eu tenho para responsabilizar a pessoa do carro autônomo. Nós já estamos tendo aqui no Brasil, pessoal, o iFood vai começar a fazer entregas de drone. Eu acho que já tem uma cidade que já está testando isso. Os drones são autônomos. Nós temos algumas situações, não de drones autônomos. De robô, né? E na China já tem lugares em que eles pousam, você só vai lá e pega, menos de 5 minutos, vai em qualquer lugar. Agora imagine vocês, se um drone desse mostra um caminho de uma pessoa, e a pessoa vem a perder. Como é que vai fugir? O pé da pessoa que fez o drone, então o software está instalado no drone. Então, esses pessoal são problemas em que o futuro mais próximo vai solucionar para a gente. Eu acho que é um ramo de direito especial, como eu falei para vocês. A dissertação minha de mestrado foi relacionada à responsabilidade civil no uso da inteligência artificial, a falta de um arcabouço jurídico para isso. Tá? Nós temos um PL hoje tramitando aqui no Brasil que vai regulamentar o uso da inteligência artificial. Esse PL está parado por um tempo, porque as Big Techs têm um grande lobby na construção desse PL. Mas é o supra-sumo quem conseguir acompanhar a evolução desse PL e começar a atuar com esse tipo de situação, vai ser, acho que, uma grande nicho para a advocacia para frente. Tá? Eu até estava fazendo um gancho do que eu tinha comentado aqui, dessa fake news. Não é verdade, mas tem a possibilidade de ser verdade. Você acha que isso pode acontecer mesmo?
limitar esse aconselhamento jurídico? Não, mesmo? não acho que não. Porque é bem genérico. Querendo ou não, o próprio Google já dava. Você digitava lá, o que eu tenho? Eu tô com dor de cabeça, isso. Aí fala, você vai morrer em 3 dias. Não, eu não acho que não. Deus o livre. Mas é tipo isso. Não, isso me interessa. Eu acho que não, porque eles perderam muito usuários. Tá? Essas plataformas, elas sobrevivem muito dos usuários, né? E a partir do momento que eles cortam esses conselhos complexos, eles não, praticamente eles perderam muita coisa. Eu acho que isso não vai acontecer. Tá? E as pessoas aí vão começar a tomar um pouco mais de cuidado com o tipo de aconselhamento. Tá? Eu acho que, lógico, no começo foi uma euforia, porque eles respondiam tudo que eles falavam era maravilhoso, tudo era bonito. Passou essa euforia agora. Todo mundo viu que eles alucinam, eles dão conselhos errados. Então, eu acho que as pessoas estão começando a entender a lógica do sistema. E aí eu acho que nos próximos anos as coisas vão começar a caminhar mais certo, sabe? Por exemplo, o advogado vai usar IA para fazer petição, etc. Uma pessoa que quer fazer uma petição não vai usar IA para fazer isso. Vai contratar um advogado que use IA para entregar para ele. O médico, por exemplo, o médico ele vai usar para estudar o caso clínico dele, porque ele sabe fazer as perguntas certas. Você que não é médico, você pode até pegar aquele início de conselho, mas logicamente para validar aquilo você vai ter um profissional médico que usa aquilo. Aí que está a responsabilidade do profissional, né? Exato. No final das contas, chega Sempre vai cair na gente no final. Só para fazer uma complementação, essa responsabilidade ela decorre do rei. Cada profissional ele responde, eu já falei, né, brevemente sobre isso nas aulas de técnica legal, que o advogado ele responde, ele tem essa responsabilidade, da mesma forma que o médico responde por você. Da mesma forma também que eu expliquei para vocês que o empresário, a gente pensa que não, mas ele também responde ali quando ele atua no dólar. Perante o exercício da atividade empresarial, ela é nociva porque ela provoca um dano, uma cadeia de discussão. Certo? Eu vou deixar o professor terminar, mas eu tenho um monte de perguntas para fazer. Mas tem todas essas críticas da RH, da utilização, mas normalmente ela tem acertado mais do que errado. Né? Normalmente assim. Depende de quê? Eu digo no diagnóstico médico, por exemplo. Normalmente, a gente, dependendo do que você coloca, de certas situações. Como essa questão de operador de saúde, eu estava utilizando para decidir aquele beneficiário, ele tem a possibilidade de ir a câncer futuramente. Normalmente, assim, o que ela tem acertado muito mais do que errado. Por isso que ela tem uma força. Sim, com certeza é uma ferramenta que deve acertar mais do que errado, senão acho que ela teria um problema. Mas eu acho que ela acertou mais sendo usada por pessoas que entendiam o assunto. Por exemplo, eu vi uma reportagem esses dias que a inteligência artificial ela acertou 98% dos cânceres em uma radiografia, enquanto o ser humano tinha uma média de 80 e poucos. Mas você pode ter certeza que a pessoa que estava operando para ela atingir 98 era uma pessoa que entendia muito o que entende? Então, o que eu repito, ela é um segundo cérebro. Se ela for operada por uma pessoa que entende, ela ganha muita eficiência. De modo que se ela for operada por uma pessoa que não entende, essa pessoa vai ser passada para trás. Entende? Eu vejo aí, quando eu não entendo um assunto e vou perguntar para ela, por exemplo, esses dias eu fui tentar resolver um problema do meu carro, sinceramente eu não entendo nada de carro, foi uma redação disso. Mas eu tirei uma foto, mandei para ela, perguntando o que era esse negócio, estava tinha um barulho assim, ela falou sobre uma coisa gigante, tal, vai desse aqui. Cheguei no mecânico, falei para ele, olha, eu estou com esse problema, desse jeito que resolve essa coisa. Ele olhou para mim e falou, amigo, deixa eu te mostrar um negócio. Essa peça que você está falando nem tem no celular, é dos carros antigos. Acho que não é errado. Eu brigando com ele. Não, mas é esse recurso, deixa eu te mostrar. Aí abriu as peças que não tinham nada a ver com o que ela tinha falado. Fui passar para trás. Foi mal com o grande mecânico. Foi feio, né? De modo que se o mecânico tivesse perguntado, teria 100% de assertividade. Como eu perguntei, eu errei. Mas eu entendi mais ou menos. Aí depois ele me explicou, faz sentido o que você está falando, fazendo direito de passar. Eu acho que esse é um ponto central. Acho que ela vai ganhar muita eficiência das pessoas que sabem do assunto. As pessoas que não sabem, ela vai dar uma luz, mas ela pode enganar aquelas pessoas que não sabem. E aí é um problema. Isso é um problema.
Pessoal, o que a gente chegou à conclusão aqui, então, para a gente fechar o que eu venho falando para vocês? Primeira coisa, a gente precisa de uma regulamentação que vai tratar com relação a isso. Né? Nós temos na Europa, que é a regulamentação mais avançada em direito digital que a gente tem hoje, que é a GDPR, que trata da proteção de dados lá na Europa. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma cópia da Lei da Europa da GDPR. E agora nós precisamos de um PL que vai regulamentar efetivamente o uso da inteligência artificial. É um PL que está em implementação aqui no Brasil, inclusive recebendo sugestões das pessoas, da nossa sociedade, que quiser propor alguma coisa. Acho que é interessante quem se interessar fácil ver alguma coisa sobre isso. Os princípios éticos precisam permear o uso da inteligência artificial, vão essencialmente ter duas vertentes. A primeira, a transparência, que eu falei para vocês. As empresas precisam demonstrar como que os dados são utilizados e como que são feitas as conclusões que são geradas pela inteligência artificial. E a segunda, ela sempre vai ter que ter supervisão humana. Não esqueçam esse negócio de que algum dia isso vai funcionar, em que você vai colocar um robô para trabalhar e vai curtir as férias lá em Trancoso agora no final do ano. Nós temos o grande problema do viés algorítmico, que eu falei para vocês, a questão de perpetuar algum tipo de discriminação. Isso é um problema muito grande, só vai ser solucionado quando a gente tiver a possibilidade de ter algum tipo de transparência. Pessoal, o que eu quis trazer para vocês hoje é tirar um pouco essa concepção de que a inteligência artificial de alguma forma vai substituir os humanos. Isso não é verdade. Acho que eu consegui, de certa forma, mostrar para vocês que é uma ferramenta muito importante, que ela tem problemas, assim como coisas novas, tecnologias novas acontecem, que é um caminho, pessoal, que não vai voltar mais. O colega lá tem um exemplo de eficiência da inteligência artificial, e que despertar em vocês o seguinte sentido, que comecem a utilizar cada vez mais e façam um uso ético, um uso racional desse tipo de ferramenta, para evitar que lá no futuro vocês se acostumem a utilizar do jeito errado e acabam caindo nessas ciladas que a inteligência artificial possa trazer para vocês. Era isso, gente. Estou aqui à disposição de vocês, se vocês precisarem. Meu Instagram não está aparecendo muito aqui, mas é ARMiguel87, quem quiser seguir. Eu acho que é ARMiguel87. Isso. Antônio Rodrigues é ARMiguel87. Lá eu só posto conteúdo relacionado ao direito, tá? Lá é só, lá não tem fotos minhas em viagens, essas coisas, não aparece. Eles não saem nenhum lá, mas todo dia tem uma Todo dia tem uma atualização do story relacionada ao direito. Pessoal, obrigado, boa noite para vocês, foi um prazer estar com vocês. Coisas, eu vou abrir para perguntas. Eu tenho as minhas perguntas para fazer, e eu tenho duas coisas, uma para vocês, a outra para o professor. Né? O significado dele, na verdade, e a segunda é a nossa lista de presença, para que vocês possam assinar, certo? Então, licença e assinatura de vocês. Eu sei que teve gente que estava na outra palestra, na cá. Vou já falar, inclusive, com o pessoal da orientação para isso. Prometo não me alongar muito, mas também faço questão de vocês perguntas, se tiverem dúvidas. Quero só falar sobre duas coisas. A primeira, acho que é aquela pergunta para vocês. Eu queria saber se, igualmente o José Gabriel disse, alguém tem resistência, ou tinha resistência em usar a inteligência artificial. Vou levantar a mão porque eu tinha muita resistência. Alguém olhava assim e falava, eu não quero mexer com esse trem, eu sou a bola antiga. Cara, sério, porque eu olhava aqui e falava, não é possível, eu não sei mexer. E me parece que esse negócio está dando muita barrigada. Eu tenho um colega do fundo, qual é o seu nome, filho? Seu nome? Eu sei mesmo. Isso, Ricardo, eu não conheço muito. Ricardo falou sobre isso, eu achei bacana a pergunta dele. Se o grau de acerto da inteligência não estava elevado. E porque eu também confesso que. Agora eu vou falar de quem opera a tal Gaia que ele falou. O nome é esse mesmo, AGA, de novo, é a Gaia. Ela é inteligência artificial e a base de dados dela é o Gemini. O Gemini é do Google.
ela faz as decisões. Ela faz, e eu como pessoa que trabalha no gabinete, ou seja, assistencial do juiz, eu minuto, mando para o juiz lê e assina. Então, é minha responsabilidade. Se eu pensar, dependendo de como for, aquela decisão militar, ela vai lascar tudo de uma pessoa, ou interferir no direito que ela tinha, é uma responsabilidade grande. E aí eu vou confessar. Como diria Fernando Pessoa, eu queria alguém que me confessasse um infame, não um ato bravo. Então eu vou confessar uma infame minha. Eu não vou falar, eu não falo muito bonito, não. Muito processo. Muito processo, trabalho na vara civil. Veio um processo para a gente julgar de SCR. Alguém já ouviu falar nisso? O SCR é a inscrição negativada no banco de dados interno das instituições bancárias. Ou seja, você que não pagou um financiamento, ou você que foi lá, financiou com a Caixa Econômica, mas processou a Caixa por algum motivo. A Caixa não comunica isso com os outros bancos e internamente o seu nome fica sujo. Não na custódia. Eu recebi um processo desse e pedi ajuda para a Caixa. Falei, olha, joguei as peças estratégicas, tem que ser inicial, vocês não fazem a decisão para mim. Fez a decisão bonitinha. Mas bonitinha mesmo, do jeito que vocês sabem. Do jeito que vocês podem imaginar. A lei fez. No outro dia a decisão volta. Caixa alta, destacada como mata texto virtual. Esse não é o meu entendimento. A Gaia alucinou bonito. E era uma semana que ela estava loucaça, pelo amor de Deus. Sabe? Mal. Da mesma forma, fui eu pesquisar, operando, qual era o entendimento da magistrada, no que diz respeito, por exemplo, a quem quer entrar na faculdade sem ter concluído o terceiro ano do ensino médio. É comum. Né? Então, eu tinha resistência, fui aos poucos sendo convidado a usar, achei bom demais, internamente é muito bom. Para finalizar, eu quero só comentar aqui agora um caso que chegou para a gente dar lá de fraude. Tem muita fraude, gente, no diz respeito a cartão de crédito, as pessoas compraram. E a contestação do banco, da instituição bancária, ela era de um homem negro. Ela contestou falando, ele contratou, a contratação foi feita por reconhecimento facial, assinatura facial. Então vocês que têm bem, sabe que você coloca o celular lá e ele faz o reconhecimento, você gira no rosto. Mas na própria contestação, o que aconteceu? Botou o rosto de outra pessoa. Um homem negro também e tudo mais. Nesse caso, gente, não precisam nem fazer instrução. É como se fosse revelia. Sentença procedente, a pessoa ganhando na moral, só de R$10. Um erro fortuito inteiro. E aí, professor, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou, deu exemplo aí do caso do carro da Maria Braga. Eu já gosto muito de carro. Peugeot é uma marca que não tem uma fama muito boa, mas está tentando limpar a barra dela no Brasil. Os alunos já viram falar de Peugeot. E o povo faz um carinho assim. Eu falo agora Peugeot como. Nossa. Muitos dos carros antigos da Peugeot foram muito por causa do câmbio. O câmbio era para L4 ou AT8, que era um câmbio feito na realmente. E ela substituiu o câmbio e colocou ela terceirizou. Ela colocou uma empresa especializada em câmbios automáticos, que é a Resina. E a mesma que produz câmbio automático da Toyota, que é um carro que todo mundo quer. Dentro dessa perspectiva, e sabendo que a gente tem que fazer Então, se, vamos supor, o fornecedor ele consiga comprovar que era impossível que a lataria daquele robô causasse aquele causa esse tipo de responsabilidade. Na responsabilidade objetiva, eu só retiro eu mantenho a responsabilidade. Então, se eu mostro que eu não tive interferência alguma no software que causou aquilo, eu consigo excluir a responsabilidade. E aí, o que as novas legislações de fora do país vem trazendo, né? Existe uma vertente que está querendo criar uma personalidade
jurídica para os entes de inteligência artificial. De modo que cada inteligência artificial vai ter uma PJ. Daí ela ficaria responsável por tudo que acontecesse envolvendo a utilização da inteligência artificial. Exato. O viés penal é completamente separado, mas isso daí a gente ia analisar comum. E falta muito disso, né? Mesmo assim, em legislar uma responsabilidade civil, mas o texto que a legislação criminal a gente acha. Então, assim, na minha dissertação, eu concluí que a parte civil ela não era um problema aqui no Brasil, porque a gente tem o Código do Consumidor, e isso é um produto aplicado rolando com a O problema é quando a gente começa a ir para as partes penais, e aí a gente tem uma possibilidade do fornecedor excluir a sua responsabilidade para a gente promete a autoridade, como a gente protege o consumidor do nacionalismo, porque essa cadeia de consumo é muito complexa. Então, vamos supor, tem um desenvolvedor lá na ponta, tem um cara que começou a escrever o código, aí depois eu tenho uma empresa que empacotou aquilo tudo e pôs no mercado, depois eu tenho uma outra que fez aquilo. Como que o consumidor vai chegar nesses caras para eles conseguirem pegar essa responsabilidade? Mas eu acho que no Brasil o Código dos Consumidores supera, e isso é uma legislação super avançada, etc. Mas quando a gente entra na questão do criminal, é que os problemas começam a aparecer. Aí, gente, de fato, como eu já falei, o professor. Imagina você só um negócio. ChatGPT uma pessoa começa a fazer terapia com o ChatGPT. Está acontecendo isso muito no Brasil inteiro. As pessoas começam A gente vem dando prompts. Exato, é que você tem e parece que tem um certo resultado. Assim, claro, para quem nunca fez terapia, começa a fazer, seja o ChatGPT ou não, começa a melhorar. Terapia é uma coisa que não pega muita gente. E aí, vamos supor que ela começa com aquilo. O ChatGPT vai dando informações para ela, vai dando informações para ela, chega o dia que ela está muito depressiva, ela se mata. E aí chega a conclusão que a indução da conversa da terapia vai levar à morte. Como que a gente vai chegar ao dono do ChatGPT? Tipo, será que o Altman lá que criou o algoritmo? Não foi, ele tem um desenvolvedor que criou uma parte do algoritmo, o outro criou outra parte, o outro criou outra parte, vou prender todo mundo. Tem uma teoria minoritária do direito penal que ela defende isso, né? Eu não lembro dela, mas para quem estuda lá, vocês têm uma cabeça mais fresca. A responsabilização vai ser financeira. É. Da família, se você Como a gente responsabiliza, Mas aí no âmbito penal, exatamente, você fica tudo fora. Exato, muito difícil, cara. E aí nós precisamos de uma regulamentação que vai determinar isso. Perfeito. E aí, na parte de indenizações, nós temos um grande problema, porque a empresa pode falar que não foi desenvolver aqui. Aqui nós temos responsabilidade solidária, está tudo resolvido. Mas existem legislações que estão criando fundos de indenização dos usuários. Então, vai se criar um fundo gigantesco para sair do imposto das pessoas, para construir um fundo de indenização dos usuários de inteligência artificial. E aí, toda vez que houver alguma coisa nesse sentido, esse fundo indeniza as pessoas que sofrem um prejuízo. Então, existem discussões no mundo inteiro com relação às responsabilidades civis. Dá tempo de TCC interessante, hein? Muita coisa. Tem muito material. Por fim, última pergunta. Você falou no começo, não dá para aplicar aí também o aluno que subir agora, que eu vou soltar a lista de pedido chamada fora. Vocês sabem o que é contrato de adesão? Não dá para pegar essa tese do contrato de adesão que o consumidor é mais enfraquecido e aplicar nessa proibição de ficar bombardeando com coisa que gera dopamina, improdutividade, até a desenvolvimento mental? Já tem algo nesse sentido? Eu nunca vi ninguém conseguir afastar essa palavra, porque se for sentido, você autoriza a usar o marco, sabe? De modo que se você não Mas eu não posso denunciar a retirada. então você não contrata serviço. Você não tem Instagram. O meu irmão, por exemplo, não tem Instagram. Mas tem o WhatsApp, que é o mesmo tudo. Não é um serviço essencial, entende? Um serviço. Você quer contratar, as regras de opção é essa. E ela não me pareceu abusiva também. Gente, ó, só para mas pode ficar à vontade. Aqui, esse caso. Pode passar também. Pergunta, gente. À vontade. Responsabilização. Sim, fala do. Você tem, por exemplo, robô de um gato, de um drone. É a responsabilidade principal está no software. Podia ter mandado, A né? detecção, Podia ter mandado o link no a grupo. leitura, a ação da detecção da distância, da leitura da ação
Porque a máquina, por si só, ela é comandada pela inteligência, pelo software, pela mentalidade em si, para tomar a decisão e fazer com que a máquina e isso, Daí a gente precisa, na relação penal, a gente precisaria achar um desenvolvedor que escreva essa linha de código do problema. Se passou na mão de 150 desenvolvedores. interessa, CNPJ, responsável. Ele é responsável por automaticamente aferir tudo que ele está colocando no mercado. Criminal possível. CNPJ. A personalidade dos vídeos nacionais, Personalidade jurídica tem pessoa física, que é responsável pelo CNPJ. Aí você tem que desconsiderar, né? Penal, o pessoal fica bem. Eu não posso vender o dono da empresa com um produto que eu defino manualmente. Eu posso, tem que utilizar a consulta. Eu tenho que provar que o produto causou a morte da pessoa. Não adianta o simples fato de eu colocar um produto no mercado, um liquidificador. E o liquidificador parece bom e corta a garganta da dona casa. Eu posso prender o dono da arma porque o liquidificador seria que identificar o que aconteceu para poder lá para os outros. Eu só posso responsabilizar os donos da empresa em caso ambiental. Aí não tem problema ambiental, eu posso dizer fora isso, eu tenho que usar o processo. Licença, seu nome? Lá, eu achei interessantíssimo. Eu acho que essa proposta ela não é viável hoje, mas é aquela coisa que o basicamente existe lá como projeto de lei. Primeiro, eu tento explicar para os alunos, é difícil conceber. A gente não tinha sociedade como pessoal até um dia. Ou seja, mas existe uma sociedade apresentada dos recursos. Como? Aí você tem uma operação de tem sociedade como pessoal. Um negócio assim meio. Causa um bug na cabeça da gente. Por que não discutir, pesquisar, no direito internacional, em outros países, qual que é essa situação que diz respeito à responsabilidade criminal de pessoas jurídicas que querem fazer esse valor? Ela existe de fato falando do fundo mental. A gente vê que o professor não está está tendenciando a esse tipo de inteligência a levá-los a ter emoção. Claro, está muito distante, mas eles estão mostrando uma direção. Sim, eu mostrei um filme que mostrou isso em América, empresário, que é um que sai, ele relacionado com o robô, e ela tratava ela sozinha. No final do filme, ela se ligou emocionalmente. Ela. Cadê o Johnny dos Pariféns? Que cria uma IA que vira namorada. Tem o robô do Will também, tem uma. Esse rompimento da linha entre a evolução do robô do sonho, né? Se tem esse exemplo, sim, para fazer a comparação com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o quê? A responsabilidade de minimizar a agressividade. Até que ponto ele vai evitar dentro de um robô, até que ponto ele vai aproximar, vai ficar desligado. Então, a linha de inteligência tem que detectar esse processo para impedir isso. Eu nunca me senti tão no futuro quanto hoje, discutindo a responsabilidade no robô. Achei sensacional isso. É uma discussão que a gente pensa que está longe, mas é antecipar. Eu falei para os meninos, inclusive, no âmbito do direito, sempre vai existir essa contenda, ela precisa ser tutelada pela lei do direito. Não vai ter um dia que ele vai pronto, está tudo resolvido. Não fazer nem sentido de estar aqui sentados, 9 horas da noite. Eu acho complexo é o seguinte: como é que um juiz que não entende de tecnologia vai discutir uma questão tecnológica dessa aí? Vocês no futuro vão discutir isso, né? Os que estão lá não sabem. Os caras eles não têm vontade de aprender, não tem isso. Não é complexo Você sei. que está lá, que está estudando sobre isso, que vai passar. Quem vai por essa lei, se o cara tem noção de programação, e depois do juiz, que ele se entende do jurídico, mas aí você tem que ter um conhecimento técnico, não basta você saber fazer.
E aí nós estamos numa das melhores fases, porque o mercado jurídico está mudando o jogo. Gente. Na minha época, quando eu fazia direito, só tinha duas formas de ter escritório. Você nascia herdeiro no escritório, ou você entrava no escritório como estagiário, ficava lá 10 anos, depois era contratado como associado. Não tinha nenhuma outra forma de advogar no Brasil. Hoje não. Hoje você advoga na sua casa, você faz seu marketing, você faz sua pensão dentro do seu quarto, faz audiência dentro do seu quarto e consegue ter um faturamento que é razoável. Então, o mercado ele tem se alinhado de outras formas. E aí, quem tiver essas tecnologias, com certeza, dificilmente domina esse tipo de tecnologia, ficar fora do mercado. Logicamente, quem não dominar, quem não pelo menos usar, acho que tem grande chance de ser colocado de lado. Porque Será que aquela pegada que os caras falam que as profissões de 2050, por exemplo, a maioria não existe ainda? Estão sendo criados. Não acho que você sai de um escritório que tem 10 advogados que falam com você. Você tem uma média de 50 processos por semana, por mês, por ano. Daí, vamos supor que você precisa entregar esses 50 mil durante um ano. Um advogado de inteligência artificial vai fazer um ano. Um advogado de inteligência artificial vai levar 10 anos. E o mercado hoje, com tanto de dados, de pessoas, as coisas vão só aumentar, os processos vão aumentar, os litigios vão aumentar. Nós estamos passando por uma transição do mundo 100% offline para o mundo 100% online. Então as coisas vão crescer, as demandas vão ficar mais massivas, sabe? Não é impossível, vai chegar um momento que o poder judiciário vai enfrentar isso. Baixa a quantidade de servidores, alto número de processos. Como que resolve isso? Fazendo concurso, contratando mais gente. Para fazer isso, você tem um gasto muito grande. Eles não querem. Coloca a máquina para poder fazer. Isso vai acontecer ali embaixo. E continua fazendo curso. Gente, mais ou menos, por gentileza, eu vou pedir para vocês, depois tirar uma foto. Depois a gente tira uma foto também. Pode ser?